não é exatamente a live que a gente planejava, mas como a gente insistente, a gente vai fazer o negócio acontecer. Eu sou o Ed, esse é o canal Outras Teses. A live de quarta-feira chamada Diálogos Transitórios que a gente tem feito esses dias, especialmente está sendo gravada, mas ao mesmo tempo está aqui no balãozinho do lado, olhando, acompanhando o que está rolando ao vivo. Para a gente ir conversando sobre essa entrevista que ela estava planejada. Todas as entrevistas, na verdade, elas são planejadas no inconsciente. Eu já sei quem eu vou chamar. Então, desta vez, eu queria que ele se apresentasse, como eu sempre faço. Todos os convidados têm a honra de se apresentar, porque eu acho que eu falar é muito pouco sobre o agradecimento que eu tenho da presença das pessoas participando desse projeto. Então, Pedro, muito boa noite, muito obrigado. E viu como é que é? Deu no dia, a gente marca no outro, mas o negócio acontece. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ed. Primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Peço desculpas que estou meio gripado, talvez minha voz esteja mais zoada do que é comumente. E assim, talvez eu tussa um pouco de vez em quando, aí atrapalho. Mas eu sou Pedro, uma bicha preta, artista, trabalho com teatro, com audiovisual. Inclusive, a gente está aí com o filme Bezedeira, né? Falando sobre a Bezedeira Maria do Bairro, uma, uma amiga nossa daqui, de perto daqui de Tamataceu, de Bragança. Moro em Bragança, eu, ela mora aqui perto. E tá super sucesso, né? O audiovisual dela agora, do Bezedeira. Sou professora também, bicha professora de matemática, misturando aí tudinho, arte, cultura, né? Ciência, todas as coisas. E estamos por aqui, tô aqui em Bragança, é o quinto ano que eu tô aqui em Bragança. Já estou envolvido com arte aí já tem um tempão, nossa, aí uns 20 anos ou mais, sei lá, por aí, né, nessa produzindo aí, fazendo muita coisa, muito trabalho, teatro na rua, muito teatro com experimental, com parceiros, parceiras, né? Teatro independente e é isso. E muito agora hoje em dia me aproximando cada vez mais, né, da cultura, cada vez mais da ancestralidade. Tô aqui, a gente tem contato com a galera do Quilombo, né, Quilombo do América. Já falei sobre a Maria do Bairro, né, que é uma bezedeira que mora lá, para a banda de lá também. E Casa da Mata, Coletiva Caboquéticas, tem uma drag, né, que é a Sofia. Me montam essa drag, inclusive vim para cá, para Bragança, por causa dela, né, que eu vim pesquisar. Passei no mestrado aqui no PPLSA, Linguagens e Saberes da Amazônia, e aí a minha pesquisa do mestrado foi justamente sobre as ações artísticas, poéticas, políticas da Sofia. E é isso, acho que ele é até demais. Multifacetado. Como eu sempre digo que é muito ruim apresentar convidado, tirando a formalidade da comunicação que a gente faz, porque eu acho que é muito mais interessante a gente falar sobre a gente, né? É até inclusive um exercício, né? Que a gente está sempre falando das coisas e fala um pouco da gente, né? Então, assim, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A gente já viu um pouco aí da trajetória do Pedro. A gente sabe que a ideia do Diálogos Transitórios é a gente trazer um pouco das histórias das pessoas. Tem surgido pessoas de certa... Assim, umas figuras públicas, por assim dizer. Acaba acontecendo, seja da academia ou não da academia. Mas as pessoas conhecem muito, tem meios por onde eu passei. E às vezes a gente pouco sabe da história dessas pessoas. E uma delas é a trajetória em grupos religiosos ou não. Acho que o grande lance aqui é isso. Então, Pedro, já de antemão, assim, a gente já conversou o que é o diálogo transitórios, a gente vai falar sobre o trânsito religioso a partir, né, da perspectiva da sua narrativa de vida. Então, Pedro, como é que foi assim, diante de toda essa, não sei falar a idade aqui, diante de toda essa trajetória, Obrigado.
diante de toda essa trajetória pessoal, artística, assim, como foi contato, como foi o primeiro contato com um grupo religioso, dentro do seio familiar, foi fora do seio familiar, assim, como é a tua formação, assim, entre aspas, né, uma formação religiosa, ou participar, enfim, dessa questão humana, tão natural que é as crenças religiosas. Eu queria que tu começasse rapidinho sobre isso, assim, de início. Sim, sim, o primeiro contato, né, com a religiosidade, assim, eu me entendo, eu nasço num lar, né, numa casa que a minha mãe, ela é muito evangélica, né, que ela é filha de um pastor. Meu avô é pastor, né, meu avô materno. E ela é muito religiosa, digamos assim, uma beata da igreja evangélica, assim, muito, muito religiosa mesmo, da Assembleia de Deus, bem. E eu tenho algumas lembranças, né, do meu pastor, do meu pastor, do meu avô pastor, é, assim, algumas lembranças. E eu lembro que a minha mãe, ela fazia muito, ela era muito metódica de todos os dias fazer assim aquelas coisas que era o culto, como é que ela chamava? Não lembro agora, culto. É como se fosse um mini culto, né? Todo dia à noite a gente pegava minimamente, a gente pegava à noite, a gente pegava, se reunia, eu com as minhas duas irmãs mais velhas, eu e a minha mãe, a gente sentava na cama e lia uma passagem da Bíblia e conversava um pouco sobre aquela passagem e depois cantava uma música da harpa cristã, né, que é da Assembleia de Deus, aquela harpa cristã, e depois orava. Assim, eu me lembro disso que era um ritual de todo dia, assim. Às vezes quando estava muito, tinha feito muita coisa, estava muito cansado, diminuía, né? Isso ficava bem rápido, né? Mas também quando tinha mais tempo, isso se estendia, que aí já era mais cansativo. Inclusive, tinha dias que eu detestava, assim, eu digo, ai meu Deus, lá vem de novo. Aquilo, mas quando eram mais extensos, era ler uma passagem, já era mais de um versículo, eram uns 3 versículos, depois dialogar a respeito daqueles versículos, interpretar o que aquilo estava falando, relacionar com a vida, assim, fazer alguma coisa assim. E depois cantar 3, já não era mais uma música da harpa, já eram 3 músicas, assim, ou mais. E aí depois e fazer aquela mega oração, né? Assim, oração maior. E assim, isso foi todinha a minha infância, até a minha adolescência, assim. Eu cresci com isso, né? Com essa formação muito, digamos assim, até rigorosa da minha mãe, assim, bem rigorosa. Eu era muito ativo na igreja, né? Assim, quando criança, todo envolvido, assim, com todas as coisas que faziam parte, primeiro do coral das crianças, aí depois daqueles molequinho que vai lá para frente, falar, ir no púlpito, pregar, falar alguma coisa lá. E, assim, tem toda essa formação, né, bem rigorosa, bem criteriosa, mas pensando pelo lado bom também de um pró, né? Isso me ajudou muito na escola, sabe? A minha mãe, ela era professora, ela não exerce mais, né? Era professora, e ela sempre se preocupou muito na nossa educação. Então, na leitura dessas passagens da Bíblia, né? Que é uma leitura que não é fácil, não é nada fácil assim. Tem palavras complicadas, mas ela pegava, ela esmiuçava, ela pegava de palavra por palavra, ia lendo, ia interpretando, ia traduzindo para a gente, né? Pegando, muitas vezes ela pegava até o dicionário, estimulava a gente a pesquisar também. Ah, não sabe a palavra? Pega o dicionário, vai pesquisar, vê o que significa. Ela sempre estava fazendo muito isso. Isso me ajudou muito assim, na escola, no aprendizado. Até quando eu era novinho, assim, tinha palavras que eu sabia, assim, tipo admoestação, né, admoestar, essas coisas assim.
umas palavras que a gente não ouve no dia a dia e os meus amiguinhos não conheciam, mas eu conhecia porque a minha mãe estava sempre falando essas palavras. Ela era toda assim, é, bem eloquente, né, nessas coisas assim. Até hoje ela é muito assim. E aí foi isso, né? Só que aí quando eu cheguei na minha adolescência, assim, quando eu fui me descobrindo minha sexualidade, todas as coisas, assim, eu comecei a me questionar várias coisas na igreja, né? Me questionar muito. E principalmente nas relações, né? Nas relações com as outras pessoas, né? Porque, tipo, eu já tava já sabendo, né? Digo, pô, eu gosto de meninos, eu quero ir pra boate, eu quero dar meu Ed. E a igreja proíbe tudo isso, né? E assim, logo no começo foi um grande embate, assim, pra mim, na minha cabeça, assim, foi questionamentos e questionamentos, vários questionamentos, foi uma cagada, assim. Eu pensava primeiro, eu pedi a cura, né? Aquela coisa da questão da cura gay, todas aquelas loucuras, assim. Tipo, eu pensava muito, com os meus 17 anos, assim, eu ainda pensava que eu ia ter alguma coisa sei lá, ia ter um milagre do céu, ia descer, ia acontecer alguma coisa, eu ia esquecer aquela vontade toda, o desejo, né, e a sexualidade. É, e aí, foi aí que depois, nesse período, eu estava morando já fora, eu fui morar fora um tempo, e aí eu conversando com um amigo, assim, da faculdade já, a gente conversando, e ele pegou e falou assim para mim, ele disse, mas Pedro, tu que foi na faculdade eu encontrei com esse menino que ele me ajudou muito, assim, que gay, né, já tinha um bom relacionamento e bem resolvido, assim, né, com a sexualidade dele, não estava com muitas dúvidas. Então ele começou a me questionar várias coisas, assim, e a gente conversava muito, e ele me ajudou muito, né, a eu refletir do que eu estava fazendo da minha vida naquela época, né. Assim, aí ele questionava, ele disse, mas Pedro, tu vai chegar, vai ter um certo momento, tá, tu tá querendo, tu vai ficar com meninas para agradar os teus pais, a sociedade, mas e aí depois, como é que vai ser isso lá na frente, né? E como é que é isso aí? É, tu vai sustentar isso até onde? Tu vai querer te enganar até onde, né? Porque tu não tá enganando as pessoas, tu tá te enganando, né? Querendo te enganar. E aí isso começou, né, a cair de encontro com várias coisas que a igreja falava, cobrava, a sociedade, né, cobrava o comportamento dessa pessoa que é da igreja, esse irmão, né, que é da igreja, assim. E aí foi uma época que eu voltei para Belém, e aí quando eu voltei para lá, é, indo para boate, saindo, né, assim, foi aí que as pessoas da igreja começaram a me questionar e começaram a perguntar o que eu estava fazendo e não sei o quê. Mas só que, na verdade, elas não chegaram e conversaram comigo. Eu disse, pô, mano, o que está acontecendo? Eu te vi na boate no dia desse, eu passei lá na frente. Eles não chegaram assim. Chegaram, não, porque o fulano de tal te viu e não sei o que, sabe aquelas Uhum. coisas. Aí eu digo, pronto. E o pior, assim, porque aí tu via que tinha uma certa preocupação, logicamente, né, que a partir de um pensamento, assim, que eu estava discordando, mas tinha uma certa preocupação, mas o que mais me fez, assim, me afastar, assim, mais foi a reação de algumas pessoas, de muitas pessoas, tipo, por exemplo, né, um líder lá, que era... Porque eu estava próximo das lideranças, estava, né, como eu conhecia muito a Bíblia, conhecia muito as coisas, estava próximo, né, ativamente na igreja, estava próximo. E aí teve um dia que, com uma liderança dessas, que era até companheiro de uma amiga minha, assim, aí eu peguei, estendi a mão para pegar na mão dele, assim, ele pegou, me olhou, assim, não tocou na minha mão, assim, sabe? Me olhando assim, me olhou meio com nojo, assim. E aí nesse dia eu me senti.
isso foi muito significativo para mim, sabe? A ação dele naquele dia, tanto é que eu me lembro até hoje, eu tenho o mesmo sentimento, né? Assim, eu me senti muito mal, assim, muito excluído mesmo de tudo. Eu digo, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Com pessoas que falam tanto sobre amor, falam tanto sobre de aceitar todo mundo, de querer entender, e da feita que você faz alguma coisa que a pessoa acha errado, ele já te ignora, nem toca na tua mão, sabe? E isso foi de um dia para o outro, por alguma coisa que alguém falou mal e não sei o que, enfim, né? Essas, é complicado isso. E aí eu fui deixando, fui parando de frequentar também, já não fazia sentido para mim, assim. E a religiosidade foi se distanciando, né? Essa religiosidade, assim. E pensando o que está próximo, o que é próximo de mim, assim. Será que eu vou precisar algum dia ir de novo a uma igreja, me firmar em alguma religião? Me perguntava muito a respeito dessas coisas, assim. E aí, eu não sei se já está passando para a segunda pergunta, Não, mas não, já até, continua. eu te falei, acaba que eu intervenho por isso. Porque Pois é. as memórias E vão aí, vindo e as pessoas vão falando assim, naturalmente, sem eu ficar questionando muito, mas é isso mesmo, assim. e assim, A única intervenção que eu vou fazer é uma pergunta. aham. Como era a visão sobre outras religiões nesse período? Sim, boa pergunta. Assim, nossa, totalmente aversão, né? Assim, principalmente quando eu era criança, né? Tipo, eu sempre fui muito martelado isso na minha cabeça, né? Tipo, isso aqui, a minha mãe, ela é muito assim, né? Ela é muito rigorosa. Mas não só a minha mãe, mas na igreja também se falava muito a respeito, né? Tudo que é fora da igreja, tudo o que está fora dali, que não é permissivo na igreja, são coisas do demônio, do diabo, né? São associadas ao mal, e a esse mal é tudo do diabo. Inclusive, até brincava um tempo com a minha mãe, depois, né, de desconstruir todo esse processo, porque é muito forte isso na tua vida, você perceber, desde pequeno, você ser instruído de que tem um olhar, né, superior que está te olhando, está te observando em tudo, né, em qualquer lugar. Assim, tu não tem um lugar de esconderijo, tu não tem um lugar de fuga, tu sempre está sendo observado por aquela pessoa, que é um olhar que é Deus. Deus está presente em tudo, Deus, ele está lá, né? Então isso é muito foda na cabeça da criança, na cabeça da pessoa, sabe? De sempre se sentir vigiado, sempre você não poder fazer nada porque você é errado, porque se você fizer alguma coisa errada, o pecado é isso, né? Essa loucura. Aí eu pequei, eu fiz alguma coisa errada e você se sentir muito culpado por causa daquilo, que às vezes nem, sabe, é algo que é tão simplório, né? Tipo, que nem se descobrir a sexualidade, né? Foi algo que foram muitos martírios, assim, né? Até se descobrir, se sentir atraído por outro homem, a primeira masturbação, né? Todas essas coisas, sempre tinha alguém que estava me observando, que era Deus, que estava lá. Sempre, te vi, né? Tu é pecador, safadinho, né? Tu é um puto, né? Tipo, todas aquelas coisas te acusando. Isso era muito escroto, assim. E as religiosidades, tanto assim, nada em casa, né? Não sei se em todas, logicamente que cada um administra, cada família, cada cultura familiar administra de uma forma, mas lá em casa era muito rigoroso. Essas questões de outras religiosidades são do demônio. Inclusive, assim, tipo, por exemplo, a Igreja Católica, a adoração a santos, isso é errado, isso é coisa do demônio, isso é pecado, tipo, sabe? Todas as coisas eram muito condenadas, assim. É, tipo, eu lembro, por exemplo, Cosme e Damião, a gente nunca ganhava bombom, assim, sabe? A gente nunca recebia, às vezes ficava morrendo de vontade, mas também não pegava, porque, enfim, era coisas do demônio, era coisas, oferendas, e a gente não fazia nada dessas coisas, assim. E já pegando um gancho, né, agora é engraçado não, é louco isso, né, na cabeça, que
depois de muito tempo, assim, eu acho que lá pelos meus 30 anos, assim, já, que eu já tô mais velha, né? Tipo, já muito tempo depois, eu voltei a lembrar de uma coisa que eu via quando eu era criança. Assim, que quando criança, eu dormia eu dormia muito em rede, ou eu dormia no quarto da minha mãe, ou dormia em outro lugar da casa, assim, em outros lugares da casa, no corredor, em outros lugares. Mas muitas das vezes dormia no quarto da minha mãe. E no quarto da minha mãe tinha uma escápula, né, que era tipo cavadinha, né, para dentro da parede, aquela escápula do armador da rede. E dentro da escápula, eu não via a escápula, eu via um nicho, assim, uma caverna. E eu vi um homem, Ed, eu vi um homem sentado num trono imponente, assim. E o homem era preto. Eu vi ele sentado, imponente, e dois guerreiros do lado dele, um do lado do outro, assim. Um de cada lado, né, assim. E eles segurando lanças, assim, em pé, dois. E eu via na frente dele, eu vi um cachorrão, assim, imenso, assim, preto na frente dele. Eu me arrepio até hoje, assim. Porque eu via isso muito visível, assim. E como foi o processo, né, o processo de apagamento, eu só consegui lembrar lá pelos 30 anos, assim. Porque eu lembro também que, tipo, eu via isso, eu falava para minha mãe, e a minha mãe dizia, não, tu não tá vendo isso. E ela começava a orar em cima da minha cabeça, e orava em cima da minha cabeça. Saía repreendendo demônios, saía repreendendo várias coisas, e orava. E como é que é o processo, né? Que, tipo assim, se ela pega, ela diz, não, pô, tu tá vendo, não sei o quê, isso aí continua comigo, né? E eu vou levando. Mas quando ela pega, ela diz, não, tu não tá vendo, de certa forma ele é apagado, né? Mas ele volta porque ele estava lá, né? Porque Foi ele uma continua lá, experiência, continua aqui. mística, sim, uma experiência Aham. religiosa muito forte, né? Ter uma visão, É. assim. Uhum. Eu tô É. querendo, eu acho que numa dessas eu tô tentando convencer ainda uma pessoa pra. Pessoas que têm, né, a mediunidade de visão, assim, porque às vezes a pessoa não gosta de falar do que ela vê. Ela vê muita coisa e assim, ela não tá muito apta, às vezes, a ficar fazendo relatos de coisas que ela vê. Então, bora ver se eu consigo uma hora. Mas Pedro, ó, muito bacana, cara, assim. Então, já na adolescência, começam os conflitos. A gente teve um processo de apagamento de memória, né? De umas questões que foram fundamentais ali, que naquele momento não fez sentido, porque não tinha como ser explicado, a explicação que vinha era através do processo de demonização. E aí chega a hora que você se afastou de religiosidade e de uma hora ficou naquele dilema. Será que um dia? Quando foi este dia? Desculpa. Beba água. Então, quando foi esse dia, assim? Esse dia, essa hora, esse local, assim, exatamente eu não sei te dizer exatamente quando foi que tudo começou, né? Mas quando tudo foi sendo provocado. Mas eu sinto muito que, assim, a arte, sabe? O contato com as artes. O contato com as artes na rua, sabe? Esse contato com a performance, que eu trabalho muito, né? A performance como linguagem artística na rua, assim, ele me aproximou de estados corporais que passavam dessa explicação física, né? Que me aproximavam de um sobrenatural, que me aproximavam de um entusiasmo, né? De um êxtase. Como os gregos falavam, né? A respeito da sensação deles com contato no culto a Dionísios, por exemplo, que onde surge o teatro, né? Aquele entusiasmo, né? Como eles falavam a respeito, né? Tipo, as pessoas que fazem performance falam a respeito desses momentos que são indizíveis, né? Que estão muito próximos das sensações, das energias, que estão aqui e lá, parece que estão conversando em dois planos. Estou conversando aqui nesse plano e tem um outro plano, coisas acontecendo, multiversos. Essas experiências me fizeram me aproximar mais de pensar assim, existe sim seres, existem encantarias, existem energias que estão por aqui
e que eu preciso estar próximo, preciso estar cuidando dessas energias, até porque eu trabalho com elas, até porque eu estou aqui na rua, eu trabalho muito com elas. Não tem como, eu estou aqui na rua, eu sei que elas existem, elas estão aqui, eu sinto muitas das vezes que elas estão me protegendo, eu sinto muitas das vezes que eu me sinto ameaçado e tem coisas que acontecem aqui e que estão acontecendo por eu estar em contato com elas e pedir licença de certa forma, de alguma maneira. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar mais e também comecei a direcionar alguns trabalhos, é, algumas performances, né, alguns trabalhos artísticos, pensando nessa religiosidade, pensando no que eu já conhecia, né, no que eu tinha aprendido enquanto cristão, né, enquanto cristão evangélico da Assembleia de Deus, lá novinho, e no que eu vinha aprendendo, no que eu vinha ouvindo falar pela oralidade, pelo conhecimento das pessoas que estavam próximas. E isso se deu muito quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer os trabalhos com a Rosilene Cordeiro. A gente pegou muito nessa linha de trabalhar, pensar a rua e de trabalhar pensando nesse povo da rua, nessas energias e trabalhar com performances dedicadas a esse povo também, né? A primeira performance que a gente fez, assim, que foi eu que chamei ela, na verdade, para ela fazer essa performance comigo, assim, e eu não sabia, não entendia direito as coisas, e depois as coisas eu fui entendendo porque eu tinha chamado ela e por causa de tudo. E assim, eu não lembro agora o nome da performance, mas a ação era lá na esquina do Pátio Belém, ali no Novo Mundo, Pátio Belém, nem sei se é Novo Mundo ainda, né? Aquela esquina ali, daquele trânsito caótico do Tamandaré com Padre Chico. A gente pegou lá naquele lugar, a gente fez uma cena que era como se fosse o cego, né? O cego de aquele cego de Cafarnaum, se eu não estou enganado, da passagem bíblica, que ele fala: Jesus, filho de Davi, tente piedade de mim, e estende a mão, né? Fica pedindo, pedindo, pedindo. Aí Jesus pega, numa hora, vai lá, pega, faz uma gororoba, né, na terra, cospe, faz uma gororoba na terra, passa no olho dele e ele vê, né? Primeiro ele pergunta: o que tu queres? Aí ele diz que eu veja. Aí ele faz toda aquela lama lá, passa no olho e ele vê. E aí eu faço esse link com uma performance em que eu faço essa pessoa que tá cega, né? E que quer ver, que quer encontrar, e a Rosilene faz essa pessoa, essa identidade, que seria essa identidade de Jesus, que encontra esse cego, que faz o ritual de abrir os olhos dessa pessoa que está cega, né? E a gente faz isso como uma grande oferenda também, uma grande oferenda na rua, assim, um ritualística também. E eu considero muito que ali me abriu muito os olhos para perceber, sabe, o que é a rua, o que é a encruzilhada, sabe? O que é Exu, sabe? Porque Exu é o Mavambo, né? Pambuicila. Exu é o meu namorado, é meu tudo, sabe? Ele é quem me guia, quem tá na nossa frente, né? Ele nasce junto com a gente, né? Ele tá do nosso lado, é nosso companheiro, nosso amigo. E assim, sem ele, as coisas não acontecem. E as coisas, eu cada vez mais eu consigo perceber que as coisas acontecem porque ele tá comigo e eu tô com ele e a gente é parceiro e não tem como as coisas funcionarem de outro jeito, sabe? Cada vez mais. Hoje em dia, assim, falando, atravessando, pulando algumas coisas, mas hoje em dia eu estou muito próximo, sou filho da casa da Mameto Nanjitu, né? É, sou um filho meio longe também, né? Faltando fazer milhões de coisas. Aí, estou em Bragança também, estou distante. Mas, assim, é, ela me ajudou a me entender muito, né? Nas nossas conversas.
na vivência, lá nas poucas vivências que eu tive, que eu tenho lá, ela me faz me entender muito. É, quem tá na minha frente, quem era aquela pessoa que estava sentada e que eu via, sabe, lá na minha rede quando eu estava indo dormir. Ela me faz entender, apesar de não falar e explicar, olha, meu filho, é isso, 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 mas nas conversas e nas instruções, nos banhos, no tratamento, na recepção, no abraço, é, ela me faz entender várias coisas e faz me aproximar cada vez mais dessa, desse conhecimento, né? Desse conhecimento. Eu acho que não tem como a gente negar, a gente que nasceu aqui na Amazônia, nós amazônidas, né? Descendentes de pretos escravizados, descendentes de indígenas, não tem como a gente negar, não tem como a gente se distanciar muito de todo o nosso conhecimento ancestral, de toda a nossa ancestralidade, de todas as oralidades, de todas as pessoas que vieram antes da gente, resistindo, resistindo. Muitas das vezes tentam apagar, a gente, às vezes, né, até tenta negar, mas não tem como, sempre volta, né? É como aquilo que eu tava falando ainda agora, né? Tipo, a minha mãe tentou dizer não, tu não tá vendo aquilo, esquece. Eu até esqueci por um momento, mas depois eu voltei. E parece que cada vez mais as coisas estão voltando, sabe? As coisas eu me aproximo mais. Mesmo não tendo esse conhecimento passado assim na família, mas parece que mesmo assim aquelas pessoas que já se foram, né? Os ancestrais eles todos estão aqui ao redor, auxiliando, cada vez mais guiando, abrindo os olhos para a gente ver o que é, né? O que é isso tudo, né? Que Então a gente nunca vai ter. essa mudança foi Uhum. assim, esse reencontro, né, com o sagrado que naquele momento te invoca através da arte. Então, a arte aí funcionando como catalisador. Enfim, né, a arte, ela é exatamente, ela já é a religiosidade e a espiritualidade em si. No entendimento de espiritualidade, a gente liga muito a religiosidade, né? Mas a espiritualidade são as atividades criativas que os seres humanos têm. E as diferentes pessoas artísticas compõem essa espiritualidade, né? Se eu pinto um quadro, é a minha espiritualidade. Se eu faço uma performance de rua do canto da parede enquanto a mandarina no meio de uma bagunça fazendo um cego, enfim, estou com a potência criativa ali acontecendo. Que automaticamente te levou a todo o repertório aqui que a gente formatou, sendo formatado na fala, ao encontro com o candomblé. Então a gente tem o Pedro que sai lá da Assembleia de Deus, que tem as suas experiências. A experiência da rede foi sensacional, viu? Apagada, vai pra arte, tem um encontro com a sua sexualidade, não nem um reencontro, mas é um encontro com a sexualidade, e vai parar no terreiro de candomblé. Como é no candomblé Queto e Ilê, no Angola. É Bantu. Aham. É um Mansu. Obrigado. Olha esse estudioso da religião ótimo. Às vezes me perguntam as coisas do nada, tipo, sei lá, tá pensando qualquer coisa da vida. Como é o nome do chapéu que o islâmico usa quando ele vai rezar? Você olha, muito difícil. Deixa eu olhar aqui no Google. Porque eu tô aqui pensando em como pagar o boleto, tem que lembrar como é o... E aí, cara, como é essa experiência, assim? Agora sem fugir da raiva. Como é esse estar no candomblé depois de ter passado lá, né, com toda a carga institucional que tem. Eu vou te dizer, Ed, como eu falei, né, é muito racismo religioso, né? Eu fui instruído muito para ser, né, racista, assim, religiosamente, muito, 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 assim. Isso foi sendo trabalhado
por muitos anos, assim, eu não vou te dizer assim, ah, tipo, foi do nada, né? Parece que, contando assim, parece que foi do nada, putz, né? Tipo, de assembleiano para macumbeiro do nada, assim, da noite pro dia, né? Mas não, foi um processo lento, muito longo, assim, muito longo e muito lento. Assim, teve ida, a primeira ida a um terreiro, assim, eu me sentia totalmente, né? Ainda apreensivo, com aquela palpitação, com medo, com receio, o que que é isso mesmo? Mas será que isso não é o demônio mesmo? Mas o que que é, né? Assim, é, várias questões, um tempo desses, assim, não muito tempo, né? Alguns anos atrás, quando eu estava me aproximando mais, assim, de lá da Momento Nangetu, eu tive um sonho, assim, muito pesado para mim, assim, sabe? Muito pesado, com a minha mãe, com o Momento Nangetu, com a minha mãe, assim, e como se a minha mãe estivesse enlouquecendo, assim, sabe? Umas coisas é, muito fortes, assim, tipo, cobranças antes, até um tempo, né, atrás, hoje não, né, já tô velha já, mas até um tempo atrás, assim, ouvia se eu fizesse alguma coisa, assim, que era considerada errada, eu ouvia a voz da minha mãe, cara, morando sozinho, sabe, eu ouvia ela me chamando, eu ouvia selado se ela me chamando, se eu fizesse qualquer coisa, assim, que, tipo, por exemplo, estivesse ficando com um menino, tivesse, sei lá, me masturbando, digamos, eu ouvia a voz dela assim, sabe? Era incrível isso, como isso fica, né, fica guardado, né? Tá no corpo, tá guardado aí, várias cobranças, várias coisas. E tu vai desconstruindo, vai quebrando. Assim, eu acho que uma das maiores, eu falei dessa ação, né, dessa performance, sim, que ela é significativa, porque foi nesse período que eu fui desconstruindo mais essas questões atreladas à religiosidade afro-brasileira, né? As divindades afro-brasileiras e a demonização dessas divindades, né? Foi nesse período assim que eu comecei a quebrar mais e perceber cada vez mais o quanto as divindades tão cultuadas nos terreiros, elas estão próximas das divindades da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Bíblia, que estão na Bíblia, né? Assim, Exu, que é tão demonizado, né? Tão considerado como o diabo, né? Assim, pelos cristãos, que no terreiro não existe diabo, né? Na nossa religião, pode, mas não existe diabo, não existe esse bem e mal, né? Mas Exu, que é tão demonizado, se você parar para pensar quem é Exu, né? Exu é justamente o mensageiro, é aquele cara que faz a conexão entre esse plano, entre nós e as divindades que estão no outro plano. Ele é o próprio caminho, ele é a própria luz. Quem é isso na Bíblia e na religião cristã é Jesus, né? Jesus que é o cara que faz o contato entre esse plano terrestre e Deus. Ele que é o caminho e ele é a luz. E aí, quando eu percebi, eu disse, pô, cara, que sacanagem que fizeram com o Exu, sabe? Pegar e demonizar ele enquanto ele é parceiro, ele é o próprio Jesus ali, sabe? Numa outra religião, numa outra cultura, é o próprio Jesus, assim. Aí eu comecei a fazer mais, eu fiz algumas performances próximas contando essa história, assim, de várias formas, assim. E aí eu fui cada vez mais desmistificando para mim mesmo, né? Trabalhando isso comigo mesmo e me permitindo escutar, perceber as histórias e entender os processos, né? Entender, entender o quanto que a gente foi proibido de falar sobre as nossas, no que os nossos antepassados acreditavam. A minha mãe, como falei, né? Tipo, depois de velho também que eu fui saber que a minha mãe falou que a minha bisavó era indígena direta, né? Assim, indígena nascida na aldeia. Aí deixou porque casou com um cara branco, né? O cara branco pegou ela, tirou ela de lá e casou, né? Sabe lá como foi essa relação, mas enfim,
se uniram e ela deixou e teve a minha avó já na cidade já. Mas isso eu não sabia, porque isso é negado, né? De você dizer que era indígena, imagina. Você é cristão, você é brasileiro, você não é indígena, você não é macumbeiro, você não é feiticeiro, você não é nada disso, né? Assim, todos apagados. E aí é um processo de descolonização, descolonizar o pensamento, né? É um processo assim diário, né? É um processo diário se você quer, se você se propõe, né? Se você se propõe, se você se abre. E assim, e mais do que isso é sentir mesmo, é perceber que aquele mesmo cara que estava lá me olhando na rede, cuidando de mim, é o mesmo cara que está na minha frente me seguindo, é o mesmo cara que está na rua, sabe? É pro mesmo cara que eu desço a minha oferenda, sabe? É pro mesmo cara que eu bato a cabeça, é para ele, sabe? Que coisa, cara. Mas são essas mudanças, né? São essas mudanças que a gente. Eu acho que tá falando aí, o filme tá passando na cabeça, né? Porque de fato desperta a memória, cara. Traz lembranças. Assim, não passo muito por isso, assim. O meu trânsito quanto criança ele era muito natural, assim. De frequentar vários lugares, havia muito pra comer, né? Aí depois descobri que é filho de Xangô, por isso come muito. Então eu ia pros espaços, ia pro terreiro, ia pro centro espírita. A igreja católica nunca me agradou muito, mas era porque a minha avó mais, assim, a pessoa que me criou, ela queria que eu fazia questão que eu estivesse lá no espaço, né? Mas aí eu fui descobrindo com o tempo, assim, fui sempre muito questionador, então eu queria saber por que tal coisa. Então, quando foi falando, eu fui lembrando de época de tem que ler a Bíblia, e ler tal coisa, e faz catequese, e aí, tipo, por que tal coisa? Por que é assim? Não pergunta. O processo de catequese ele é um processo violento, é um processo de silenciador, você ouve, aprende e não questiona, não interessa de onde vem. Se quiser saber, vai pro seminário para teologia. Então, o processo de catequização é apagamento total. Então, ao mesmo tempo que o entrevistado vai falando, os filmes vão passando aqui, eu tenho lembranças de caramba, olha, passei por isso. Aconteceu também de fato isso, assim. E aí, assim, ficou muito tempo, faz muito tempo que o senhor entrou pro terreiro? Né? O terreiro, cara, faz um tempo, né, que eu tô assim, mais como eu te falei, né, eu tô e às vezes tô muito sumido, né, tô há 5 anos aqui já, né, assim, mas antes desses 5 anos eu já tava por lá, já tem aí uns 7 anos, né, 8 anos que eu tô lá próximo da casa, lá da Momento Nangetu. Sou um filho relapso, precisando fazer as obrigações aí, fazer as coisinhas todinhas, mas muito mais próximo da religiosidade afro-brasileira, do candomblé, do que de outra de outra crença, de Agora eu vou te acreditar ou interromper. desacreditar. Agora eu vou te interromper. Pedro, como foi o dia de chegar em casa de Simão e agora eu sou macumbeiro? Pois é, ainda não chegou esse dia, né? Ainda não chegou esse dia? Ainda não chegou. Não, tipo assim, é aquele negócio, né? Eu nunca falei pra ela. Eu acho que ela sabe, mas nunca falei pra ela, porque, mano, eu acho que ela morre. Um dia ela cai, cai morta. Ninguém da Ela cai família morta, sabe. porque tipo, eu acho que todo mundo desconfia, mas ninguém toca no assunto também, que é pra não doer, né? Assim, e aí eu também sou distante, assim, eu não me aproximo a respeito dessas coisas, assim. Foi bacana agora, apesar do momento, né, que foi semana passada, teve um primo que ele faleceu, né, e aí a gente se encontrou, todo mundo, a gente foi para Santarém, se encontrou aí a família toda, e aí foi legal estar conversando com eles, que eu tenho uma sobrinha novinha, né, e ela estava falando sobre racismo,
e tal, que ela estava aprendendo na escola, uma educação antirracista, ótima a escola dela, amei, assim, os temas que ela estava abordando. E aí a gente conversando e tal, e aí eu falei, né, falei a respeito, assim, falei, eu digo, porque Thor, né, comparando aquelas coisas básicas, né, Thor que é um deus nórdico, que é louro, ele tem história, é adorado, todo é venerado, e porque Xangô, né, que é um deus do trovão também, porque ele é esquecido e tudo, né. Toquei nesses assuntos, toquei nessas questões, né, da religiosidade, e a minha mãe do lado, e ela não falou nada, assim, ela estava lá calada, só concordando, tranquila, assim, uma das poucas vezes, porque eu acho que foi a única vez que eu vi ela assim que, nossa, a gente falava em alguma coisa, se eu falasse Xangô do lado dela, sei lá, Senhor que repreenda, não sei o que, já saía, né, orando, expulsando todos os demônios, assim, sempre foi assim. E hoje, aí eu até falei, depois falei com a minha irmã, foi com a minha prima, aí ela disse, mas as coisas são devagar, né, ela tá melhorando, tá entendendo as coisas. Aí eu digo, que bom, né, que bom que as pessoas vão mudando, vão entendendo mais. Que bom que a gente vem para essa vida para melhorar, né? Porque se for para piorar, A gente teve muito. Acho que é a quarta ou quinta entrevista tirando. Acho que é a Adriana. Todos relataram bastante esse processo de desdemonização. Que a pessoa estava no seio religioso determinado, tinha uma visão completamente demonizada da vida, ou da religiosidade que hoje faz parte, de uma visão de demonização mesmo, assim. Tirando acho que um relato neutro que já ainda na igreja evangélica que ele estava, ele já não tinha essa não via materialidade na visão de acreditar em demônio. Por uma coisa que para ele era não conseguia acreditar além do símbolo, uma metáfora, algo assim. Então ele já não passa por esse processo de demonização. Mas aí a gente teve um relato bem interessante do Keitson falando, ele se afastou da Assembleia, dele dizer que ele foi no candomblé e ficou lá esperando, né, como todo bom evangélico, esperando que o demônio ia aparecer. Eu assisti essa live, eu assisti. É muito o demônio vai aparecer, o demônio vai aparecer e não apareceu. Assisti essa live. Nossa, ele super bem, como posso, bem, porra, bem instruído, né? Bem com o entendimento da religiosidade muito massa, assim, achei ótimo. Os comentários dele, as observações, assim. Vou chamar ele, o cara topou na hora. Foi sensacional. Achei ótimo essa live, foi muito massa. Pois cara, é uma descolonização, né? Essa desdemonização é uma descolonização do pensamento total, assim. Porque, tipo, eu dou aula, né? A gente estava até falando, lá na escola que é de ensino fundamental, e os moleques, assim, as crianças todas em peso, a grande maioria, assim, são racistas, né? Não toleram, são intolerantes, sabe? Já vivenciei, só esse ano agora, já vivenciei, assim, umas quatro dessas mais absurdas. Uma, assim, teve uma que foi um dia desses, um meninozinho do nada, assim, eu entrei na sala, aí parece que as coisas, né, são provocando, assim, e também é aquilo, né, é como se fosse Exu, que é da comunicação, né, vai dizendo, ei, olha, tá aí pra ti, olha a tua merenda aí, não é isso que eu queria, vai explicar aí pra eles, tipo assim. Aí um meninozinho, assim, do nada, eu entro na sala, aí o meninozinho, professor, não é por nada não, assim, ele disse, mas tá com aquele cheiro, sabe? Um cheiro assim, parece de tenda e não sei o quê. Aí a outra, aí eu digo, de tenda? Que eu não tinha entendido, né? Assim, de tenda. Aí ele disse, professor, que ele não queria falar, né? Aí a outra, não, professor, é aquele cheiro de macumba. Aí eu disse, e menino, eu não senti esse cheiro. Eu não sei aonde eles sentiram, não sei se era, sei lá, se estavam defumando a casa do lado e sentiram, sei lá. Mas enfim, aí eu disse, não, eles falou um fedor, né? Ele não falou cheiro, ele falou fedor. Aí eu disse, ai, tá cheirando. Aí eu falei, tá cheirando. Então se tá cheirando pode ser uma coisa, então é uma coisa boa, né?
Aí todos eles, não, professor, não é bom não, não sei o que. Eu digo, não, como é que não é bom? Aí vai explicar para eles tudo, né? E começa todinha, a didática, toda uma aula, assim. Aí depois, falando, cheguei no meio da conversa, eu digo, olha, gente, eu conheço pessoas eu conheço evangélico que ora para derrubar o vizinho, para fazer mal pro vizinho. Eu conheço padre que faz não sei o quê para fazer mal pro outro. Assim como tem gente em qualquer religião que pode fazer o mal. Mas na minha, porque eu sou macumbeiro, vocês sabiam disso? Aí já ficam assim, professor? Ih, olha. Aí já ficam, né, assustados, porque eu sou macumbeiro. Mas na minha religião eu não faço mal, não. Quando eu estou arriando meu despacho lá na esquina, eu não estou pedindo mal, não. Eu estou pedindo para que seja abra o caminho de vocês, para que vocês entendam matemática. Aí eles ficam tudo assim, ih, professor, não está dando certo. Não está dando certo, tem que fazer mais. Mas assim, tipo, também conversando com eles, um dia desses, assim, eu vi que tinha umas meninas que elas estavam empolgadas, sabe? Elas se levantaram até e se aproximaram de mim, sabe? Assim, para ouvir mais as histórias e para conhecer um pouco mais, sabe? Porque eu estava falando para elas, assim, eu estava falando, eu disse, olha, a marujada, porque eles conhecem o termo como macumba, né? Então, bora desmistificar esse termo, então, né? Aí disse, olha, a marujada, ela veio da macumba, vocês sabiam? Ela veio de lá do terreiro. Aí a menina começou, né, professor? Aí todo mundo querendo saber. Aí, eu dei uma aula, assim, rapidinho, né? Assim, tipo, sobre esse processo da escravização da galera que saiu de lá do São Jorge da Mina, porque tem um tambor de mina, chamado de tambor de mina, a religiosidade daqui, como surgiu daqui da Marujada, a Verequete, a relação com São Benedito, assim, rapidinho. Cara, eles ficaram encantados, assim, sabe? Eles ficaram encantados e querendo saber mais. Eu senti tanto tua falta de mano, porque o Ed não tá aqui. Mas, sabe, são poucos professores que têm essa disponibilidade ou vontade, né, de querer falar sobre essas coisas, né? De querer tocar em temas tão importantes, tão essenciais de se tocar para quebrar esses racismos, né? Quebrar essa intolerância, as intolerâncias, quebrar a LGBTfobia, né? São poucos professores, poucas professoras bichas, pretas, macumbeiras que vão assumir e vão responder esse BO e dizer aqui, assumir assim na frente da sala de aula, assim, assumir de, olha, eu sou macumbeiro, eu sou bicha, sabe? E é isso. Aprendam a entender a diversidade, aprendam a respeitar também. E a compreender e desmistificar, desdemonizar, descolonizar esses processos todos que foram construídos. Bora quebrar isso e fazer o mundo melhor aí, né? É um processo, né, cara? É um processo. Como a gente diz, formiguinha, mas eu acho que é formiguinha de fogo, assim. E os melhores contatos de aula, assim, são sempre esses, cara. Veio uma questão do nada, assim, apareceu sem passou a noite toda planejando, chegou lá, teve uma fala que fez que o repertório todo fosse jogado no lixo. Porque não, calma, vamos parar. O que é isso aí? Da onde veio? Da onde veio? Porque é tal coisa. Ok, eu escrevo a frase e pergunto, da onde veio isso aqui? Você sabe de onde veio? Não sei. Então eu vou te dizer de onde foi que veio. Veio disso. Você está afirmando uma coisa que você nem sabe e nem tem prontidão para defender o que está dizendo. Olha só a tua ignorância. Aí pronto, não quer passar por ignorante, ninguém quer ser ignorante. Então, há aqueles mais radicalizados, esse aí a gente só dá o limite, né? Porque a gente vive um momento de que há crianças radicalizadas que acham que sala de aula, escola é espaço de discutir arma, discutir... Enfim. E aí não, aqui não. Você tem que aprender que você está num espaço que não cabe isso. Essa semana... foi falar sobre símbolo ainda, né? Símbolo limite. E aí falando sobre questão de inconsciente coletivo, sobre persona lá do Jung. E aí eu fui falar das máscaras, aproveitar para tirar o conteúdo e dizer, olha, aqui eu tenho a máscara do professor. Aqui você tem a máscara do aluno, que não é a máscara de filho. Lá seu pai e sua mãe, você é uma coisa.
Então aqui é um outro espaço, então não é um espaço que cabe determinadas coisas, enfim, vai um negócio dizendo assim, tipo, de coisas, com conversas tem que ser, alguém tem que falar. Você não dá pra ser professor de currículo. Aí eu fico pensando na sua dificuldade como professor de matemática, né? Não, tem que trabalhar aqui números irracionais, uma irracionalidade falada que não tem nada a ver com o número. Aí lá vai, não, tem umas horas que tem que parar, tem que parar a aula mesmo, assim, e começar e fazer um debate, assim, com eles, rápido, e aí vai colocando no meio da aula, mas são conquistas, né? Ainda bem que as escolas que eu trabalho também são bem receptivas, apesar de muitas das vezes não aceitarem várias coisas, né, assim, fazerem coletivamente, mas também elas não impedem da gente estar conversando e estar dialogando na sala de aula, porque sabe que isso é necessário, né? Sabe que tipo, os moleques, as crianças, tava tendo casos de intolerância muito fortes na escola, sabe? De tolerância, principalmente LGBT-fóbicos, estava acontecendo nas escolas que eu trabalho. E foi necessário a gente colocar isso de várias formas, de várias maneiras, assim. Desde instruindo até colocando limites, assim. Digo, olha, ok, você não concorda com isso, mas aprenda a respeitar. Assim, respeite a identidade, respeite a opinião da outra pessoa e é isso, sabe? Se você não concorda, se você acha que é errado, acha que é isso, fique, guarde a sua opinião também, porque a outra pessoa tem outra opinião e respeite, sabe? E é isso. Como você chegou aí contigo, assim, tipo, a pessoa saiu do papo, mas enfim, ainda tá no papo. Não concordo e não quero falar contigo porque eu não concordo contigo. Sabe, virar uma briga, assim, da pessoa não querer falar contigo, tipo, o quê? Mas só discordei de ti, cara. Não fala mais comigo. Que coisa, né? Cara, assim, é criança, cara, o que me assusta muito, sabe? De ter ouvido relatos, de ter tido contato, experiência mesmo nesse sentido. Ainda não tive esse contato, assim, com nenhum, assim. Já tive alguns, assim, que a gente vai pro embate mesmo, mas aí depois a gente vai contornando, né? Normalmente eu vou contornando, assim, tentando contornar. Porque também é foda, né? Eu sei que, por exemplo, eu nem gosto de falar disciplina, né? A área de conhecimento, né, da matemática, né? Ela é cansativa, ela é chata na escola, né? Assim, como ela é abordada, né? Assim, se os alunos já têm esse histórico, eles já carregam esse histórico, assim, né? Quando eles vão para uma aula de matemática. Aí eu prefiro dar uma quebrada, assim, quebrar o gelo de várias formas, assim, brincando, fazendo musiquinha, às vezes danço com eles, crio algumas atividades mais lúdicas para eles, para ver se eles vão desconstruindo esse pensamento. E conversando sobre outras coisas também, aí quebrando assim. E aí eles percebem, tipo, também que eles desrespeitando, aí eu mudo totalmente, né? Eu digo, vocês querem aquele professor escroto, então bora ser o professor escroto, né? Então, se vocês querem que eu seja chato, então bora ser o chato. Aí eu dou uma aula mais dura, eles mudam, eles veem, não é isso que eu quero, né? Pra mim também. Aquele outro professor é legal, né? Aquela bicha que brinca na sala de aula é legal. É melhor do que esse daí. Então eu vou conquistando o espaço assim com eles. Mas isso é um trabalho muito, muito difícil. É muito difícil isso porque eles muitos, né? Não todos, mas muitos vêm de casa com estereótipos e aí quando te veem, né? Totalmente fora do padrão, né? Já te estereotipam mais ainda e acham que tu, por ser fora do padrão, tu não merece ser respeitado, né? Porque se tu chegasse lá de terno, gravata, todo o cabelinho cortado, arrumadinho, não sei o quê, não sei o quê, eles te respeitariam na hora, ia ficar todo mundo calado, em silêncio, né? Mas como tu vai de um outro padrão e tu já quebra e já brinca com eles, eles acham que podem te desrespeitar. Mas aí são conquistas, né? Conquistas. Eu já fiquei irritado comigo mesmo, assim, eu digo, caralho, que porra de professor que eu sou, né? Digo, caramba, vou mudar tudo, vou ser o escroto, vou mudar isso. Eu digo, mas aí depois repensei, eu digo, não.
Na verdade, eles que têm que desacostumar com esse olhar, né? Eles que têm que mudar esse pensamento. E eu vou mostrar para eles que tem outras possibilidades, né? Que a escola não é só aquilo, não é só a dureza, não é só ser robozinho, né? Mecânico, reproduzindo. Mas bora colocar para pensar as coisas. Se formar cidadãos, né? Sim, cidadão não se forma só com número, rapaz. Apesar de que o novo ensino médio agora é aprender a ler e escrever o resto e se dane. Ai, mano, tava tendo uma formação hoje no ensino médio. Enfim, é o pão para outro papo. Bem, diálogo transitório é mais ou menos isso aqui, cara. A gente começa falando de uma coisa, vai embora e o negócio vai. Mas, vai embora, Pedro, muito obrigado. Tá bacana o papo. Faça as suas considerações finais e aí eu vou pensando numa outra forma de chamar de novo, Diabo. Olha, muito obrigado por ter me chamado. Muito obrigado mesmo. Assim, por esse papo curtíssimo, assim. Foi 1h30 aqui mas daria para conversar mais horas e horas, assim. Tem vários falando mais um pouco, né, sobre essa relação da religiosidade, das artes, né? Assim, eu consegui encontrar muita coisa fazendo, fazendo trabalhos artísticos na performance audiovisual e conhecer muito mais da minha história, da nossa história, né? Dos antepassados, ancestrais, oralidades, nessas pesquisas, nessas buscas por fazer um trabalho artístico também. Assim, isso foi e é muito significativo para mim. Assim, o último que a gente fez assim próximo disso, mais próximo, né, dessas questões, foi a gente colocou uma mesa que é a Santa Voada, né, que a gente fez com a coletiva Caboquéticas, que foi a gente lá na praia sentou no chão como representando a Santa Ceia, né? Mas foi um grande avoado, por isso que é uma Santa Voada, que aí no centro tá Iemanjá e ao redor delas encantarias e todo mundo ceando na praia, e a gente fez um trabalho de fotografias, foram foto performances. Esse trabalho foi muito lindo, muito bom, muito poderoso. Assim, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando, né, produzindo as coisas artisticamente, eu conseguia ver a presença, né, a presença sempre da bênção das encantarias, a bênção, a manifestação da natureza, né, nos beneficiando a todo momento, né, porque os nossos deuses, né, as nossas deusas são isso, né, são essas forças da natureza, essas energias todas que estão aqui circulando e nos abençoando. É isso. Acho que eu já sei. Muito obrigado, Ed. Valeu, muito obrigado por tudo. Já sei, eu que agradeço. Sempre topa minhas doidices, cara. Sempre digo que são as pessoas maravilhosas, sempre topa minhas doidices. Já sei o que a gente vai fazer. Antes da gente deixar registrado aqui, porque isso vai ficar ao vivo, então as pessoas têm que ouvir. Eu queria te convidar pra gente fazer um comentário do... agora eu esqueci o filme. Do Benzedeira. Do Benzedeira. Ó, massa, bora. A gente massa, rolando o vídeo e a gente vai conversando. Se o Sam topar e tiver tempo, porque agora o cara é importante, tá rodando o Brasil aí. Importantíssimo, importantíssimo. Diretor famosíssimo. Né? Sapucaia Filmes. A gente fazer isso, cara. Eu tive essa ideia faz tempo, acho que a gente falar, a gente marca uma data. Ele vai topar, sim. Aí ele vai topar, deixa tudo rolando que vai falando, enfim, vocês vão comentando, a gente vai conversando, porque assim, eu falei poucas vezes do bairro, mas enfim, todas as minhas percepções são, né, tipo, morei 10 anos aí, não sei se eu volto, se eu não volto, tô naquele vai, não volta. Mas são essas figuras que são importantes. Para mim, essas são as figuras de Bragança. A Bragança ela é muito além do centro. As pessoas falam a Bragança é linda. Meus clientes precisam conhecer fora do centro histórico. Há outras figuras históricas. Né? O pai Cauê foi meu aluno de 6º ano, 7º ano. Então hoje o Cauê tá lá com o ancestral dele já se encantou.
o Ramudini, ele ficou lá no lugar, assim, eu acabei nem tendo oportunidade, por causa da pandemia, de ir lá no terreiro dele. Então, assim, essa pra mim é a cidade, essa cidade que me interessava, e a gente quase não ouvia falar. Quem chega em Bragança não imagina que tem terreiro em Bragança. Então, um pouco uma figura que já é praticamente um encantado encarnado, né? Que é a Maria do Bairro, assim, uma figura sensacional. Assim, eu acho que já fica o convite aqui da gente marcar. Se não for com um, é com outro. Já tá intimado, o Sam vai ser Perfeito, com certeza. Vou falar pro Sam, sim, a gente vai marcar isso. Esse outro já saiu, vai sair quando? Fala um pouco mais antes da gente ir. Qual? Do Santo Avoado. Santa Voada é fotografias, saiu já. Fotoperformances, foram fotografias. Saiu um catálogo, a gente criou, tirou as fotos de cada encantaria, né? E fez um santinho delas, assim, né? Daqueles modos de encarte, né? Com a fotinho e atrás com uma oração que a gente criou também, um textinho de oração, né? Estilo de oração. E fez a imagem também da ceia, todo mundo sentado lá na ceia, aquela imagem que várias pessoas têm no quadro, na sala, né? A gente criou essa imagem. Isso está disponível no Instagram das Caboquéticas, né? É só colocar lá. Vou deixar todos esses links do filme já, link do Caboquéticas, postagem, tudo aqui na descrição, nos comentários. Que é pra galera acessar, que eu acho que esse trabalho vale muito a pena. Assim. A gente como de fora, quando tá em Bragança, a gente traz a nossa percepção de fora, né? Do outro que está dentro. Eu sinto muito falta disso, dessas discussões dentro da própria espaço escolar. Era possível não ver os mestres lá dentro da escola dizendo, olha... Eles estavam lá, né? Os filhos estavam lá, fazem parte do tema de ensino, mas assim, são conhecimentos que não estão lá, né? E eu acho que não é só uma questão da cidade, eu acho que é uma questão de outros lugares. Eu estou morando em outra cidade, em outro estado, também eu vejo da mesma maneira. Eu fui convidado para ir conhecer o Congado, assim, cara... Só faltava o Rio. Porque é a Marujada, só que sem ter passado pelo processo da Igreja Católica tomar a festa como sua, né? Que é parte da igreja, boa parte da igreja, parte da Irmandade. E aqui então tu tens o Congado que é do povo. É bem interessante, cara. Eu fiz um compilado de imagens ainda pra fazer o Deve ser vendo essa. Pedrão, muito obrigado, cara. Eu tenho que te chamar mais vezes, olha. Valeu, pode chamar, amigo. Pode chamar, estamos por aqui. Beleza. Adorei essa conversa. Valeu. Poxa, acaba que quando a gente se encontra, a gente fala sobre várias coisas e tem coisas que eu quero saber da pessoa e eu nunca tenho oportunidade. Eu inventei isso aqui, acho que pra saber um pouco, fofocar um pouco mais da vida das pessoas. Que ótimo. É maravilhoso que eu fico me atualizando aqui também. De vez em quando eu assisto umas lives tuas. Muito bem. Eu gosto de gente assim. Gente, muito obrigado. Isso aqui vai ficar disponível. Eu ainda vou continuar falando depois que esse vídeo acabar. Não esqueça de compartilhar, de curtir esse negócio. E na outra quarta a gente volta e aí já tá marcada a data pra gente falar sobre o Bezedeira com essas pessoas que participaram dessa produção, que é a produção, cara. Foi sensacional. Muito obrigado. Pedro vai embora que a gente já vai conversar. Valeu. Falou.